Bom. Olá, pessoal, boa noite. Eu aqui de novo, né? Sou Gabriel Mateus, sou fisioterapeuta com especialização em reabilitação neurofuncional e também com formação em pesquisa espacial e ambientes extremos. Sou pesquisador associado do Habitat Marte e diretor de pesquisa do Instituto Geração de Marte, né? Juntamente com a Natália Hasbun, Ana Luísa Cordeiro, Fiorelas Vegas, José Figueiredo e Marco Mamoli, nós desenvolvemos o trabalho, né, de uma proposta de um protocolo fisioterapêutico para a lombalgia em astronautas e astronautas análogos, né? E uma proposta também de intervenção para ambientes extremos. Então, a lombalgia, né, que é essa famosa dor lombar, que é essa dor na parte inferior, né, das costas, onde está evidenciado aí na figura, é a dor mais frequente em seres humanos, né, perdendo apenas para a dor de cabeça. Até 90% da população mundial tem episódios de dor lombar pelo menos uma vez na vida. Essa causa pode ser causada, né, através de alterações musculares, através de tensão, má postura, sobrecarga ou até mesmo fraqueza muscular. Estruturais, né, por hérnias de discos, degeneração dos ossos, degeneração desse disco intravertebral, ou desalinhamentos, não? Apesar que esses desalinhamentos severos, antigamente se acreditava muito que desalinhamento da coluna poderia ser consequência de dor, hoje já não é tão radical assim, né? Pensar no desalinhamento da coluna como uma causa primordial da dor. Neurológica, né? Quando você tem uma compressão nervosa que gera aciatalgia, né? A do nervo ciático. Pode ser inflamatória também por artrite, né? Por inflamação das articulações ali das vértebras. Espondilite, quando essas vértebras também estão inflamadas, ou psicossociais também, como estresse, ansiedade, fadiga. Aqui na imagem mostra um pouquinho da anatomia da coluna, né? Que ela é dividida entre a coluna cervical, que é mais ou menos essa região do pescoço, a coluna torácica, né? E a coluna lombar, que é onde a gente está focando mais, e o sacro. E aqui a gente vê em detalhe da coluna, né, uma vista lateral da coluna. A gente vê que a medula passa bem no meio das vértebras, né, que é o que a gente chama de canal medular. E entre uma vértebra e outra, nós temos o disco intravertebral, né? Aí cada faceta aqui da vértebra se encaixa e aqui em verde é a raiz nervosa. Justamente quando a gente tem uma degeneração na coluna, é que vai acabar tendo um pensamento aqui dessa estrutura e acabar gerando essa dor neuropática, essa dor que causa muito em hérnias de disco, né? A gente vai falar um pouquinho ali na frente. Então, no contexto da saúde aeroespacial para astronautas, 85% dos astronautas sofrem com dor lombar durante a missão. 70% dos astronautas referem sentir dor lombar nos primeiros 15 dias de retorno e 40% evoluem para a dor crônica, né? Eu tentei pesquisar de astronautas análogos, mas não tem nenhum dado robusto para isso. Aqui na imagem a gente tem um comparativo da posição, né? O primeiro esqueleto aqui, que está em pé, né? É a posição neutra, que a gente está na Terra, quando a gente fica em pé. E na segunda imagem é a posição que os astronautas ficam na microgravidade. Você vê que altera totalmente, né, a posição que seria a natural, a que nós estamos acostumados. E essa posição acaba gerando muita tensão nas costas, né, na região da coluna. Muita região, as articulações você vê que estão sempre fletidas, né, sempre numa posição ali de flexão. E os astronautas, para se aliviar dessa, dessa dor, eles fazem a posição fetal, né? Que é uma posição semifetal, e eles fazem essa posição semifetal para tentar ter um pouco de alívio dessa dor. Normalmente, né, os astronautas eles voltam um pouco mais altos, justamente porque a gravidade aumenta o estiramento dessas estruturas da coluna lombar, né? Tanto musculares quanto ligamentares, quanto ósseas. E aí, ao voltar, essas estruturas estão bastante fragilizadas.
Não? No contexto de dor lombar na saúde aeroespacial para aviadores, nós temos aí uma prevalência de 37,8% para pilotos militares, 36% para pilotos especificamente dos pilotos de caça, que são submetidos a diversas forças G, né? Normalmente os outros pilotos militares nem sempre são submetidos a isso, mas os pilotos de caça sim. Os pilotos de helicóptero sofrem bastante, né? Com 48,1%, justamente por causa da vibração, né? Que a asa rotativa traz. Aí um estudo específico em tripulantes de helicópteros na Áustria colocou entre 36,8% e tripulantes da Marinha, né, tem aí em torno de 72%, e isso voltado para o público aviador, porque quem opera, né, os militares, os aeronautas que operam em navios, eles sempre precisam fazer manobras mais bruscas, principalmente de pouso e decolagem. Nos ambientes extremos, a gente tem uma prevalência aí para plataformas de petróleo entre 40% a 65%, não? Navios e embarcações comerciais entre 25% e 40%, pescadores entre 60% e 80%, submarino e forças navais de 20% a 40%, estações polares não temos especificamente de dor lombar, mas temos também de dor musculoesquelética em geral, que chega a de 20% a 50%. E trabalhadores de regiões montanhosas de alta altitude em torno de 30% a 40%. Então, a causa da dor lombar em voos espaciais é justamente ocorre pela fraqueza desse músculo que está aparecendo aqui, né, que é o multifídios, né, em português a gente chama ele de multifídios, e dos paravertebrais, né, que aqui está como paraespinal, porque a imagem está em inglês, mas em português nós chamamos eles de paraespial. Então a gente tem uma redução da lordose lombar, que é justamente essa curvatura que a gente tem na região lombar. Os astronautas têm essa região mais retificada, né? Fica em vez de ter essa curvatura, a coluna vai tender a ficar mais reta. E isso vai gerar diversas lesões nos discos intravertebrais, não? Vai ter uma redução do conteúdo de colágeno e de proteínas proteoglicanas, uma redução da mineralização óssea, né? Aumentando o risco até de fraturas aí desses ossos, né? E vai ter também aí esse estiramento dos ligamentos, né? Tanto do ligamento anterior ou do ligamento posterior que ficam ali na coluna, além, né, das fraquezas do músculo, além de situações circulatórias que podem estar afetando. E aí a gente percebe que durante o voo, né, a tendência é que os discos vertebrais ele fiquem é, hiperidratados, né, num primeiro momento, gerando esse aumento, né, do tamanho, porque o líquido que fica aí no, no disco intravertebral ele vai se concentrar muito num ponto e vai gerar esse aumento do espaço entre uma vértebra e outra. E aí, o que se tem observado é que no pós-voo, né, a maioria, os astronautas vêm com uma tendência a gerar hérnia de disco, né? Quando a gente olha aqui nessas imagens em destaque, a gente percebe que tem uma extrapolação aqui, né, dessa estrutura que é justamente o disco que está mais esbranquiçado. A, a gente vê que eles estão saindo e isso gera pinçamento dos nervos e isso acaba gerando dor, né? E aí, a dor lombar, durante as missões espaciais, tem sido tão comum que já tem autores que já estão classificando como Space Adaptation Back Pain. Eu não li nenhum artigo em português, né, que tenha uma tradução específica, então eu fiz uma tradução livre dizendo que é a dor lombar de adaptação ao espaço. Então, na proposta de protocolo, né, a gente começa com uma avaliação inicial, né, com anamnese, principalmente pré-missão, perguntando se já sente dor antes, tem histórico de dor, né, se já fez algum tipo de cirurgia, se tem alguma limitação funcional. Exames clínicos de imagem, né, para a gente poder avaliar a estrutura da coluna, estrutura muscular. Avaliação postural, né, testes de mobilidade lombar, testes de força e teste de flexibilidade muscular. Podemos também utilizar instrumentos
né, que vão nos dar dados mais numéricos, até para a gente poder fazer uma análise estatística mais robusta, né? Temos a escala visual analógica, que é bastante utilizada, é corriqueiro até na minha prática clínica, toda vez que eu recebo um paciente novo de dor, eu aplico, né? E ela às vezes pode ser aplicada até falando, né? De 0 a 10, sendo 0 sem dor e 10 a pior dor que você já sentiu na sua vida. Quanto você classificaria essa dor que você está sentindo? E temos outros instrumentos também, né, como o Osvertry Disability Index, né, que são questionários ali que nos dá dados mais numéricos, né, para fazermos análises estatísticas desse tipo de dor. Então, temos, né, nesse protocolo estratégias de prevenção, como educação e ergonomia, uso adequado de suportes lombares e posturas nas estações de trabalho, exercícios preventivos, né? Ativação de core, que é justamente o fortalecimento da musculatura abdominal, né? Ela é importantíssima para tudo. Nossa biomecânica funciona muito bem se a gente tiver os músculos abdominais fortalecidos. Treino de mobilidade da coluna lombar, alongamento de coluna de cadeia muscular posterior, né, que é justamente esses músculos posturais que vão nos manter eretos, e exercícios cardiovasculares leves são sempre interessantes. Aqui temos imagens, né, de alguns instrumentos de exercícios que são usados hoje na ISS, que é esse equipamento chamado de ARED, que ele tem uma resistência hidráulica, né, para aumentar ali, ter uma sensação de peso semelhante ao peso que a gente carrega na academia, né, ele aumenta a resistência ali. E temos também, né, esse cicloergômetro, que é para treino cardiovascular, né? E aí, na intervenção, em caso de dor, né, tanto pré quanto peri, né, durante o voo e pós-missão, nós temos as terapias imediatas, que podemos usar a termoterapia local de 15 a 20 minutos, se for viável, né? Alongamentos suaves, guiados. Liberação miofacial, aí vai depender também de um terapeuta que saiba aplicar a técnica. Estimulação elétrica nervosa transcutânea, que é o TENS, né? Podemos utilizar hidroterapia também, no caso de missões análogas, missões terrestres, né? O Habitat Master tem a piscina, em caso de dor a gente pode estar usando. Exercícios terapêuticos progressivos, como o fortalecimento de músculos estabilizadores, como multifídios, né, paravertebrais e os glúteos, que os glúteos são importantíssimos para nos manter em pé, né? Temos a cinesioterapia controlada, que tipo, são exercícios que a gente pode fazer com coisas que a gente encontra no nosso dia a dia, né? A cinesioterapia orientada para a tarefa. Normalmente, o paciente neurológico, a gente trabalha muito com essa com essas adaptações do que a gente tem ali a nosso alcance para fazer esses exercícios. Outros recursos, né? O Mindfulness entra aqui também, né? Numa situação de isolamento, que não tem um profissional treinado para estar com tá aplicando algumas dessas técnicas fisioterapêuticas, a gente pode estar aplicando Mindfulness até mesmo, né, numa situação de ground control. Temos o agulhamento a seco, mas nas missões ali de microgravidade isso é um pouco complicado, porque pode ter extravasamento de sangue, né? A gente não quer ter sangue circulando pela nave por uma questão tanto de biossegurança quanto da questão de manutenção mesmo, né, dos equipamentos, não tem nenhum em um curto-circuito. E temos a acupuntura também, né? O dry needling, o agulhamento a seco e a acupuntura são muito parecidas, muda um pouco só a questão do raciocínio da aplicação de cada um, mas as agulhas são as mesmas, né? A aplicação é muito parecida. Que muda que, como a acupuntura vem da medicina chinesa, então o raciocínio fisiológico para a aplicação é um pouco diferente do dry needling, que é mais voltado para uma medicina mais ocidental. Bom, e aí a gente usa, né, critérios para encaminhar para uma avaliação médica em caso de dor aguda intensa com escala visual análoga acima de 7, né, e radiação para membros inferiores com parestesia, que é a perda da sensibilidade na região, que aí são casos muito provavelmente serão cirúrgicos, né? Sinais de disfunção neurológica, a pessoa perdeu o movimento, ou a parestesia não deixa de ser uma condição neurológica, né? A pessoa
perde a sensibilidade, perde o movimento. E se após 72 horas, com todas as intervenções terapêuticas conservadoras, a gente não conseguir resolver essa dor, muito provavelmente essa pessoa está passando por um caso cirúrgico. Né? Então, a adaptação, né, para um ambiente espacial é utilizar faixas elásticas e equipamentos com resistência pneumática, né, porque não vamos ter pesos, né, não vamos ter halteres. Execução de exercícios em prancha de contenção pode ser feita também para usar um alinhamento, né, um pouco mais próximo do fisiológico. Ter um controle térmico se for usar a termoterapia, né, para não gerar nenhum superaquecimento nos equipamentos. Né? E adaptações para emissões análogas, nós temos um pouco mais de liberdade de movimentos e recursos, né? Mas podemos ter uma possibilidade de uma sobrecarga ali funcional controlada, a gente consegue controlar mais, né, até onde a gente pode ir, né, nesses exercícios e não. E podemos também realizar essa coleta de dados para validar intervenções futuras. E também, né, a gente utilizar de monitoramento, documentação, registro diário da dor, né, escala e descrições de atividade para saber se alguma atividade está causando dor ou não e adaptá-las, né, para evitar esse risco. Ficha de evolução em caso de atendimento fisioterapêutico e ficar sabendo sempre, né, dos tripulantes se estão passando por alguma situação de dor que precisam ter essa intervenção ou não. E aí, considerando, né, o manejo da dor lombar no contexto aeroespacial exige adaptação técnica, criatividade terapêutica e base científica. Protocolos, como o proposto aqui, visam contribuir para a segurança, funcionalidade e bem-estar dos tripulantes e trabalhadores de ambientes extremos, confinados e isolados, quanto para a população, né, que vive em áreas de difícil acesso. Obrigado.